Amen. Depois da mensagem que é dada, a palavra feita cá, Avança. por intermédio de um profeta, para ajudar a esposa, tirar das denominações católica, com Deus, testemunha de Jeová, pentecostal, todos eles se juntaram para ver a voz do sétimo anjo. Amém. E Jesus veio, mas antes que ela apareça, glórias a Deus, a voz do arcanjo. Amém. Irmão Brana diz que se Jesus não citasse o nome do Lázaro, todos os mortos iam ressuscitar. Amém. Isso é forte. Se Jesus não citasse o nome de Lázaro, todos os mortos iam ressuscitar. Porque é a voz do arcanjo. É a voz que disse: haja luz. Podemos ler no Números 3, versículo 1. A Bíblia diz: eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Mande chamar a tribo. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponham seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário para a tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Podem sentar. Ok. Vamos falar sobre o sacerdócio. Já ouviram falar desta palavra, né? Sacerdócio. Não. Nunca ouviram falar? Nunca. Ok. O irmão fulano é sacerdote. Nunca ouviram falar? Já. Já ouviram falar? Mas isso aqui eu creio que vocês já ouviram falar e muito. O irmão fulano é levita. Já ouviram falar, né? Já. Amém? É levita. Ok. Eu creio, tem irmãos, por exemplo, que me chamam de levitas. Isso é muito mais comum nos nossos irmãos pentecostais. Quando me vem, oh, levita. Quando o irmão está a tocar uma guitarra, está a tocar um piano, é chamado de levita, né? Ah, esse é levita. E nós não podemos falar de um levita sem que falemos do sacerdócio. Amém? Amém. E a igreja precisa entender uma coisa: que de todos os pacotes, ou de tudo aquilo que constitui o Senhor nosso Deus, a coisa mais importante é o sacerdócio. Estão a entender? Amém. Por que que é o mais importante? Vocês vão notar que Deus tem muitos atributos. Deus é Jeová Rafá. Ele é Jeová Rafá para curar aquele que está doente. Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Jireh para atender às necessidades daquele que precisa. Amém? Amém? Quando você quer com que Deus te dê um emprego, quando você quer ter uma boa vida, quando você quer que os teus negócios possam andar, quando você quer ser próspero, você não vai chamar Deus na condição de Jeová Rafá. Deus não vai te dar emprego como Jeová Rafá. Deus vai te dar emprego como Jeová Jireh. Amém? Amém? Mas quando você está doente, você não vai chamar Jeová Jireh.
você vai chamar Jeová Rafa. Quando estás a passar em tribulações e que você precisa ter a paz, você não vai chamar nem Jeová Jireh, nem Jeová Rafa, mas você vai chamar Jeová Shalom. Amém? Porque Jeová Shalom é o pacote de Deus que está ali para nos dar a paz. Amém? Amém. Estão a entender? Sim. Estou a pôr alicerces. Amém? Amém? Agora, o que acontece? Quando você quer as forças, você tropeça na vida cristã. Você passa por um momento de baixa. Porque todos nós sabemos que há sempre momentos que nós não estamos bem com Deus. Amém? Amém. A vida cristã é aquela que tem altos e baixos. O próprio Paulo vai dizendo que o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer é aquilo que estou a fazer. Amém? Quando você está fraco na vida espiritual, você vai ativar um dos pacotes de Deus. E este pacote chama-se El Shaddai. Amém? El Shaddai é o pacote de Deus, mas é um pacote que Deus usa para poder nos fortalecer. Amém? É o pacote que Sansão ativou quando caiu com a Dalila e que lhe furaram os olhos. E que ele fez aquela oração de mais uma vez, Senhor, que eu possa me vingar dos meus adversários e morrer com eles. Sansão não chamou nem Jeová Rafa, nem Jeová Jireh, nem Jeová Shalom, amém? Mas é El Shaddai. Amém? Amém? Agora, vocês precisam entender que quando Deus desce para salvar o homem e perdoar os nossos pecados, Deus usa o sacerdócio. Amém? Amém? É dentro do sacerdócio onde há o perdão dos pecados. Amém? Amém? Que isso quer dizer, entendam, igreja, todos nós aqui queremos que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Amém? Quantos aqui querem que os seus pecados sejam perdoados? Eu também quero tanto. Mas vamos um pouco descobrir onde é que está inserido o perdão dos pecados. Deus perdoa os meus pecados. Oh Jeová Jireh, perdoa os meus pecados. Oh Jeová Shalom, perdoa os meus pecados. Digamos que a oração é certa, mas não é tão certa. Amém? 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 É no pacote de sacerdócio onde Deus perdoa os nossos pecados. Quando Adão pecou, Deus teve que fazer uma aliança com o homem. E Deus estabelece, administrador, e Deus estabelece essa aliança através de Moisés. Amém? Amém? Deus disse a Moisés, para que Moisés possa afastar dentre as 12 tribos de Israel, afastar a tribo de Levi. Amém? Amém? Para trabalharem no templo. Trabalharem no templo por quê? Porque Deus procurava caminhos para poder salvar o homem. Amém? Lembrai-vos que o que fez Deus rejeitar a oração de Caim não foi a sinceridade de Caim, mas foi porque Caim procedeu-se de maneira errada para a adoração. Porque não se pode falar da adoração sem se falar do sangue. E o sangue é a vida. Amém? Amém. E o primeiro pacto de expiação que Deus estabelece na Bíblia foi o pacto de sangue. Mas sangue de quê? Sangue dos animais. Amém? Amém. E estes animais tinham que morrer no lugar do pecador. Você pecou, para você não morrer, sabendo que o salário do pecado é a morte. Para você não morrer, então um animal tem que morrer através de ti. Agora, esse processo de alguém pegar o animal e levar até ao templo, para que o animal possa morrer no seu lugar, amém? Amém. Esse processo ocorria dentro do processo do sacerdócio.
Amém? Amém. Glórias a Deus. Então Deus salva no pacote do sacerdócio. Jesus, quando virá buscar a sua igreja, tudo vai se passar no pacote do sacerdócio. Mas por que Deus escolheu simplesmente a tribo de Levi? Havia a tribo de Isacar, havia a tribo de Judá, havia a tribo de José, havia a tribo de Benjamim. Mas por que Deus pegou apenas a tribo de Levi para poderem servir no templo como sendo os sacerdotes? Amém? Amém. E que todo aquele que não era levita e que pudesse usufruir-se deste trabalho sem ser chamado para fazer aquilo, Deus mandava. Amém? Amém. Por isso é que não faz algo sem que Deus te chame para fazer aquilo. Meu irmão, não rende um serviço a Deus fora da vontade do Senhor. Amém. Não procuram ajudar a Deus. Não, eu também vou pregar. Será que você foi chamado para pregar? Ou queres ajudar a Deus? Não se ajuda a Deus. Amém? Amém. Fica no teu lugar. Descubra onde Deus quer que você opera. Amém? Amém. E faça aquilo com toda alegria. Amém. Só porque selecionaram o irmão Paulo como porteiro, você também quer ser porteiro. Irmão, vais render um serviço a Deus fora da sua vontade. Se calhar Deus não está a te ver como porteiro. Deus está a te ver como um irmão que está sentado no banco e gritar sempre, aleluia, aleluia. É o teu lugar. Amém. E é uma bênção para os filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então saiba identificar o teu lugar. Amém. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o primeiro passo é o posicionamento das obras que faremos. Amém? Por isso é que quando... Irmãos, no corpo de Jesus não existem cunandas. Amém. Amém? Não existem irmãos que Deus chama a ele e que não faz nada. Todos nós somos obrigados a fazermos alguma coisa. Se você não foi chamado para pregar, então canta. Amém. E se tens uma má voz, não tenta cantar. Para não atropeçar os filhos de Deus. Pastor, eu estou a sentir que sou um grande músico, já vou abrir, tenho aqui 10 faixas, já vou gravar ao estúdio. Vais levar os filhos de Deus a pecar. E a Bíblia diz, escândalo virá ai do promotor. Se tens uma má voz, canta aqui em conjunto, para a tua voz não se fazer ouvir. Irmão Fábio tem boa voz. Amém? Amém. Lança disco. Se aquilo é que Deus está metendo no teu coração, então lança. Glórias a Deus. Amém. Irmão tem boa voz. Eu, por exemplo, se eu vos falar que não, eu agora já sou cantor, oram por mim. Porque eu tenho uma má voz. Amém? Amém. Eu tenho uma má voz. Não é o meu lugar. Amém? Mas se eu falar que vindem, vamos falar de Jesus. Amém. Aí eu vou me colocar. Glórias a Deus. Então não rende um trabalho, um serviço a Deus fora da sua Vontade. vontade. Porque o problema não é só servir a Deus. Eu quero servir a Deus, quero servir. Tá bom, servir a Deus é bom. Mas o que estás a fazer é mesmo aquilo que Deus te chamou para fazer? Glórias a Deus. Amém. Então, Deus coloca cada tribo para um trabalho. E Deus disse a Moisés, a tribo de Levi é a tribo que eu escolhi para me servir. Mas por que Deus não escolhe a tribo de José? Por que Deus não escolhe a tribo de Isacar, nem de Judá? Por que só a tribo de Levi? Vamos ler um pouco em Gênesis 29, versículo 34. Amém? Amém. O nome desta igreja é Tabernáculo da Palavra. Amém? Amém. Nós aqui não é xinguilá. É bom, glórias a Deus. É a palavra. Amém? Amém. Mas no princípio era a palavra. Amém. Amém? Sejam espirituais, irmãos. Quero ouvir vossos amém. Amém. No princípio era a palavra. Amém. No princípio não eram xinguidos. Amém? No princípio era a palavra. Amém. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Gênesis 29, versículo 34. Vamos um pouco ver um mistério que alia a primeira esposa de Jacó.
o marido dela não lhe amava. Porque nós bem sabemos que o Jacó queria casar-se com a Rachel, que é a Raquel. Jacó queria casar com a Raquel. Mas acontece que o Labão, na tribo lá, tinha uma lei que a mais velha não tinha que casar, ou seja, a menor não tinha que casar primeiro do que a mais velha. Então, Jacó não amava a sua primeira mulher, então ela sentia-se que o coração do esposo dela não lhe atraía. Amém? E vocês vão ver que ela nasce o primeiro filho. Mesmo assim ela dá conta que o Jacó não lhe amava. E depois ela nasce o segundo filho. Mesmo assim ela notou que o coração de Jacó não esteve apegado a ela. Mas quando ela nasce o terceiro filho, que é Levi, amém? Vamos ler? Alguém já está lá? Gênesis 9, versículo 35. 34. Sigam. Sim. Engravidou ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, meu marido. Vamos lá, leiam. Desta vez, meu marido Se unirá a mim. Desta vez o meu marido se unirá Amém. a mim. Irmão Paulo, vê se eu ali, acho que talvez tenha alguém aí. Ok. Desta vez o meu marido se unirá a mim. Unir quer dizer o quê? Quer dizer conexão. Amém? Amém. Quer dizer conexão. Ou seja, é só no terceiro filho, amém? Amém. É que a Lia diz: enfim, desta vez, o meu marido, que é Jacó, se unirá a mim. Ou seja, é por intermédio de Levi é que eu estou conectado com meu marido. Lia e quem? Jacó. Mas quem nos conecta é Leve. Amém? Amém. Então Levi quer dizer o quê? Quer dizer conexão. Por isso é que eu vos disse que é aqui onde Deus salva os seus filhos. Porque é no sacerdócio onde nós estamos conectados com Deus. Amém. 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 Amém? Amém. Quer dizer, quando você peca, quando você comete um pecado e que você quer se conectar a Deus, amém? Amém. Não será Deus por intermédio de Rubem, nem Isacar, nem Benjamim, nem José, mas é Levi. Amém? Amém. Somos todos levitas, amém? Amém. Porque é a conexão com Deus. Glórias a Deus. Glória. Estão a entender? Amém. Ok. E a palavra sacerdote, no latim, sacerdote, alguém que opera no templo para servir o povo de Deus de uma maneira espiritual. Vocês precisam entender alguma coisa. Existem sempre pessoas, amém? Amém. Que Deus exalta no meio do povo. Amém. Para servirem-se de conexão. Por exemplo, vocês saíram das vossas casas. Vocês vieram aqui para ouvirem o pastor pregar a palavra. Amém? Quer dizer, isso quer dizer que está a haver aqui uma conexão. Amém? Está a haver aqui uma conexão. E é Deus atuando no pacote do Sacerdócio. Estão a entender? Glórias a Deus. Amém. Ok. Deus estabelece dois tipos de sacerdócio. O primeiro sacerdócio que Deus estabelece é no tempo da lei. E este sacerdócio é entendido como sacerdócio segundo a ordem de Arão. Segundo a ordem de Arão. Arão.
é o primeiro sacerdócio que Deus estabelece. Amém? Ou seja, é o primeiro plano de Deus para conectar os filhos de Deus após o pecado. E este sacerdócio aqui, Deus cumpria no Velho Testamento, por intermédio de sangue de bodes e de touros. Porque todo aquele que pecava, pegava o animal e levava até ao templo. Amém? Amém. E um levita pegava aquilo, amém? Amém. Dava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, por sua vez, levava até ao lugar santíssimo. Também vamos falar disso. É um ensinamento, amém? Amém. Levava até ao lugar santíssimo. E ali matava o animal. E o animal morria em vez do Homem. homem. Amém? Então, é aqui no sacerdócio segundo a ordem de Arão. E o segundo sacerdócio que Deus estabelece é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. São estes dois sacerdócios, ou seja, são essas duas conexões que Deus usou desde que o mundo é mundo para poder voltar o homem a ele após o pecado. Amém. Porque quando o homem peca, o homem afastou-se de Deus. Então Deus precisou estabelecer esses dois sacerdócios. Um no tempo da lei, que é segundo a ordem de Arão, e outro no tempo da graça, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ok. Vamos falar um pouco do sacerdócio arônico. Meus irmãos, vocês precisam entender primeiramente quem foi Arão. Arão foi filho de Coate. Amém? Amém. Arão foi filho de Coate. E este Coate foi filho de Levi. Vocês vão ver que dentre os filhos que Levi nasce, amém? Um dos filhos foi, amém? Estão a me ouvir? Amém. E um dos filhos foi Coate, amém? Amém. Mas vocês vão ver que o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, foi um sacerdócio muito rigoroso. Tinham que ser obrigatoriamente filhos de Arão. Quer dizer que para você entrar em contato com Deus, você tinha que ser da descendência de Arão. E Deus só tratava com a descendência de Arão. Se você for da descendência de Judá e que queres entrar em contato com Deus, obrigatoriamente você tem que ter com os da descendência de Arão. E são esses da descendência de Arão que vão te dar a porta ou o acesso para entrar em contato com Deus. Quer dizer, para você se conectar com Deus, tinha que ter um homem pertencente à descendência de Arão. Uau! Muitas regras. Quer dizer, você não pode orar. Você não pode ajoelhar, dizer: Deus, perdoa os meus pecados, me ajuda a viver a tua palavra. Eu quero ser cristão. Você não tem esse direito. Deus não te conhece. Deus só conhece os amramitas, os que pertencem na descendência de Arão. Uau! Era difícil entrar em contato com Deus. Imagina, você pecou, você está na tua casa, você sente: Senhor, eu pequei, me ajuda, me ajuda. Você tem que bater a porta de alguém que pertence à descendência de Arão. Por quê? Porque você, Deus, não te conhece. E quem cometeu esse erro na Bíblia, vocês podem ver isso em Isaías 6. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Uzias, eu fico em crer que foi na idade de 16 anos que ele se tornou rei. Uzias, Deus lhe unge rei na idade de 16 anos. Por quê? Porque era um menino que foi consagrado a Deus. Amém. Era um menino que todos, quando viam Uzias, reconheciam a graça de Deus no Uzias. Então,
por ele ser um rei respeitado, por ele ser alguém que Deus abençoou tremendamente, então ele pensou que como Deus trata com ele de uma maneira tremenda, ele pensou que também poderia entrar em contato com Deus, exercendo o sacerdócio, sem ter a necessidade de passar pelos levitas. E vocês vão ver que em Isaías 6, Deus lhe mata. Quer dizer, aqui, você até pode ver ou ter a graça de Deus em ti, mas se você não procurar por um levita, Deus te mata. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus te mata. Por quê? Porque você não está entrando em contato com um levita. E Deus matou o rei Uzias. Irmãos, no sacerdócio arônico, Deus era estrito. Tudo por nada Deus matava. Tudo por nada Deus corrigia. E era por lepra. Porque era o tempo da lei. Amém? Amém. Mas agora estamos no tempo da graça. graça. Também vamos falar disso. E outra pessoa também que Deus mata severamente. Tão inocente, mas Deus lhe matou. Foi Uza. Quando Davi conseguiu recuperar a arca das mãos dos inimigos e que eles regressavam para Jerusalém, só os levitas é que poderiam levar a arca. Amém? Amém. E a arca é Jesus Cristo. Amém. Que é a cidade de refúgio. Amém? Amém. Só eles é que poderiam entrar em contato com a arca. Então, levando a arca de volta para Jerusalém, um dos sacerdotes ou um dos levitas escorregou e a arca esteve prestes a cair. Um dos soldados de Davi, chamado Uza, olhou a arca e disse: a arca não pode cair. Apressou-se para agarrar a arca para não cair. Deus ficou nervoso e lhe matou. Amém. Mas que mal ele fez? Davi parou e disse: mas esse Deus é complicado. É verdade, Uza, né? Uza que foi agarrar a arca. Que mal Uza fez? Oh, Davi, não se ajuda a Deus. Amém? Amém. Não se ajuda a Deus. Se a arca vai cair, deixa cair. Amém. Você não tem direito de levar a arca. Ah não, eu como sinto que não sei que ele não tem muitos pregadores, então também já vou pregar a palavra. Vou abrir também uma igreja. Vou começar também uma obra lá na vila de Cacoa. Porque Deus me estabeleceu também para ajudar a Deus. Ninguém ajuda a Deus. Amém. Ninguém ajuda a Deus. Então Deus matou Uza. Por quê? Porque Deus não reconhecia Uza para pelo menos pegar a arca. Ou seja, irmão Fábio, mesmo pegando a arca, eles não tinham direito. A arca pode estar ali, bem poeirada. Nem o povo de Israel, que não pertence à tribo de Levi, teve o direito de pegar nem sequer um trapo para limpar a arca. Se tentar pegar um trapo e limpar a arca ali mesmo, Deus lhe mata. Você pode ver que estás ali a ajudar, mas ele está vendo que você está fazendo desordem. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Estão a entender, né? Amém. Ok. E esse Levi também não é só pelo facto de você pertencer à tribo de Levi é que você vai exercer o sacerdócio. Não, eu sou filho de Levi, então isso quer dizer que eu devo exercer o sacerdócio. Vais morrer. Porque o próprio Levi também teve 3 filhos, que são Gerson, Coate e Merari. Quer dizer, Deus identifica dentre os filhos de Arão Levi. Mas dentro dos filhos de Levi
os coates. Quer dizer, você pode ser filho de Levi, seres um levita, ligado à conexão, mas mesmo assim não exercer o sacerdócio. Amém? Amém. Amém? Amém. Irmão Paulo é forte, né? Quer dizer, dentro, Deus escolhe não os da descendência de Gerson, não os da descendência de Merari, mas os da descendência de Coates. Vamos ler Números 4. Glórias a Deus. Amém. Estamos a falar sobre o sacerdócio. Amém? Amém. Porque é neste pacote que Deus nos salva. Quando o pecador pecava, pegava o seu animal, levava até os sacerdócios. Amém? Amém. E o sumo sacerdote pegava esse animal e era o único que entrava no lugar santo dos santos. E ali onde pegava esse animal, metia por cima do altar e cortava o pescoço do animal. E o animal morria em vez do pecador. Mas vocês vão entender que esse processo não mudava a vida do pecador. Esse processo só tapava o pecado. Por isso é que eles voltavam com o mesmo desejo. Quando você vê o irmão que vem à igreja, se arrepende de todos os seus pecados, mas quando volta lá no Facebook, continua ali a mandar fotos nuas, continua a assistir filmes de pornografia, continua ali a cobiçar as mulheres, continua ali a assistir coisas indecentes, então entendam simplesmente que essa pessoa ainda não entrou em contato com o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é que perdoa os teus pecados. E não só perdoa os teus pecados, mas também te tira a vontade de pecado. Amém. Mas no sacerdócio arônico, amém, Deus perdoa os teus pecados, mas você ainda vai com a mesma vontade de pecar. Estão a entender? Amém. Por isso é que esse sacerdócio aqui cheirava mal diante de Deus. E Deus teve que fazer uma outra aliança, que é a aliança de Melquisedeque, rei de Salém. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos chegar. Então, Números 4. Do versículo 1 ao 4 versículo. A Bíblia diz o seguinte. E o Senhor disse a Moisés e Arão: contai os filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias segundo a casa de seus pais, os que têm entre 30 e 50 anos de idade. Prestam atenção, amém? Amém. Entre 30 e 50 anos de idade. Isso quer dizer, esse grande mistério, igreja, prestam atenção. Isto quer dizer que para exercer o sacerdócio, tens que ter a idade do sacerdócio. E o número 30 é o número do sacerdócio. Por isso é que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. O número 30 é a entronização. Por isso é que Davi foi ungido tão jovem, mas foi aos 30 anos de idade, é que Davi subiu no trono como rei de Israel. Oh, glórias a Deus. Mesmo José, Faraó, concede o trono a José aos 30 anos de idade. O número 30 é a entronização. Amém. E é no número 30 onde a pessoa já está madura para exercer o sacerdócio. Amém. Glórias a Deus. É no número 30. E 30 quer dizer entronização. Amém? Amém? E eles tinham que começar de 30 a 50. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ei, mano. Você estava quando... algumas pessoas aqui estavam quando preguei no Pastor Evans, né? Amém. Falei um pouco sobre o número 50. Seguiram? Quando falei dos sábados, dos 7 sábados.
Não, né? Acho que passou na cabeça. Ok. O número 50 é o jubileu, amém? Amém. É o jubileu. Os escravos tinham que trabalhar, amém? Amém. Durante 50 Amém. Durante 50 anos, amém? Amém. Para serem libertos. Para se libertarem das suas escravidão ou escravatura, ouvindo o som da trombeta. Amém? Amém. E ninguém mais poderia dizer que ele é escravo. Amém? Amém. É, porque ali, no espaço de 30 a 50, onde você já não é escravo. Amém. Amém. Amém? Amém. Onde você já não é escravo. E além de você não ser escravo, também é a tua vez de profetizar. Amém? É, igreja. Também é a tua vez de Profetizar. tabernáculo da palavra. Estava me ouvindo? Amém. A entronização. Mas é um espaço entre 30, que é entronização, porque é aqui onde Deus te coloca. E, igreja, prestam atenção. E é no número 30, amém? Amém. Onde a voz se faz ouvir no Rio Jordão, dizendo: este é o meu filho, a quem eu me compadeço, escutai-o. Amém? Amém. Mas, só que você se torna um escutai-o, não quando você está em casa, amém? Mas é quando você está onde? No Jordão. E Jordão significa morte. Amém? Amém. Jordão significa a morte. Significa o mundo. E é no mundo onde Deus te chama, amém? Amém. Para você também exercer a profissão de sacerdócio. Amém? Amém. Se for para falar de Jesus, fale agora. Amém. Se for para falar de Jesus, fale Agora. agora. Não espera amanhã para falar de Jesus. Amém. Irmão Fábio, irmão Ramos, vamos falar de Jesus? Amém. Correm nas ruas, falam de Jesus. Amém. Amen. Aplausos ao Senhor. Glórias a Deus. Então, dos 30 até aos 50 anos. Até os 50 anos. É ali. E o número 50 é o jubileu. E o jubileu só é reconhecido jubileu por intermédio do som da trombeta. Quando a trombeta toca, pá, 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 é ali onde o escravo reconhece que não, já não é escravo, agora também já é filho de Deus. E quando a trombeta soa, que é a mensagem do sétimo anjo terrestre, amém? Amém. Você reconhece que você já não é pecador, mas você agora é cristão. Irmãos, por isso é que eu falei-vos aqui sobre a anatomia da tentação. Amém? Amém. Os objetivos do tentador é qual? É pegar os teus pecados, começar a filtrar no teu cérebro e dizer que você é pecador. Te dizer: olha, você mesmo está mal, você acabou, olha o que você fez, olha o que você fez. Amém? Amém. É, por isso é que na oração do Pai Nosso, Deus nunca nos falou para a oração do Pai Nosso. Alguém se lembra onde ele fala que não nos deixa cair em Tentação. não é que Deus afaste as tentações, mas que não caiamos em Tentação. porque as tentações sempre virão. Mesmo Jesus foi tentado em todas as coisas. Glórias a Deus. Ei, mano, aplausos ao Senhor. Ok. E também podem confirmar. Em Números 3, versículo 27 a 32. Também vão confirmar isso. Mas vamos um pouco ver um ponto importante. Amém? Amém. Hoje só estou a dar uma introdução. Vamos ver um ponto importante. Primeiramente, foram eles que tinham a responsabilidade do sacerdócio. E os coates, eles cuidavam dos seguintes elementos. 2 pontos. Primeiro elemento, eles cuidavam da arca. Oh, glórias a Deus. Vou apagar aqui. Eles cuidavam da Arca. arca. Ok. A arca
é um dos utensílios, ou uma das ferramentas que Deus usa no processo do sacerdócio. Primeiro ponto é a arca. A arca. Ok. Vamos um pouco falar da arca. A arca é muito importante. Vamos ver em Êxodo. Êxodo 25. Estou a ensinar. Amém? Amém. Os ensinamentos são importantes. Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 21. Colocarás o propiciatório em cima da arca. Amém? Amém. Colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho. O testemunho que te darei. Glórias a Deus. Vem. Esta aqui é a arca. E dentro da arca, Deus tinha que dar os mandamentos de Moisés, ou a Moisés, que são os 10 mandamentos. Amém? Amém. E esses 10 mandamentos, Moisés tinha que pôr dentro da arca. É aqui onde Moisés tinha que pôr os 10 mandamentos. Mas só que por cima da arca esteve um elemento importante. E este elemento chama-se o propiciatório. Pastor José, para que serve o propiciatório? É no propiciatório onde se metia o animal, amém? Que ajudava para o perdão dos pecados. Amém? Quer dizer, é no propiciatório onde ocorria o processo de perdão dos pecados. Amém? Mas dentro do propiciatório, ou seja, o propiciatório estava por cima da arca. E dentro da arca onde estavam as leis de Deus. Amém. Amém? Isso quer dizer que é dentro da arca onde estava a palavra, e a própria arca também era a palavra. Lembrai-vos do Monte Sinai, que não era santo, até que o Santo dos Santos possa entrar. Glórias a Deus. Amém. Então, precisam entender uma coisa. Não é a única vez na Bíblia que Deus faz a menção da arca. Nós vemos a arca em Gênesis 6, versículo 1 a 22. Gênesis 7, versículo 1 a 24. Primeiramente, vocês vão ver que a arca serve-se, primeiro ponto, perdão dos pecados. Estamos a falar sobre o sacerdócio. Amém? Amém. Primeiro, a arca serve para o perdão dos pecados. Segundo ponto, a arca serve para quê? A arca serve como um lugar de refúgio para salvar Noé e a sua família. Amém. Amém. Lugar de É refúgio. refúgio. Lugar de refúgio. De refúgio. Ok. Depois, nós vemos também a presença da arca. Quando os filisteus, isso está em 1 de Samuel 5, versículo 4. Quando os filisteus venceram o povo de Israel na batalha, e eles roubaram a arca, levaram a arca diante do Deus deles, Dagão. Deixaram ali a arca e estavam estranhando, dizendo que Dagão venceu o Deus de Israel. Só que pela grande surpresa, de manhã quando acordaram, encontraram Dagão ajoelhado diante da arca. Amém? Amém. Encontraram uma estátua, Dagão, ajoelhado diante da arca. Voltaram imediatamente à arca, porque até Dagão reconheceu que estava perante o seu Deus. Amém. Amém. Louco. Então, o que
anti-dragão vai se prostrar diante da arca. Então entendamos que a arca também é um meio de adoração. Amém? Amém. Por quê? Porque prostrou-se e se prostra, e quando você vai se prostrar é para Adorar. Então isso quer dizer que até Dagão reconhece que estava perante o seu Criador, Amém. Amém. que é a palavra. Amém. Glórias a Deus. Então isso quer dizer que é meio de Adoração. Agora, antes que eu possa falar, eu acho que aqui nessa igreja há áreas, pessoas que voaram e que já me entenderam. Isso quer dizer que a arca é quem? Jesus. Jesus Cristo. Amém! Aplausos ao Senhor. A arca é Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os utensílios ou todas as ferramentas que constituíam o templo no Velho Testamento representavam as coisas vindouras. Vamos ler isso antes de avançarmos. Vamos ler isso. Vamos ler em Hebreus. Hebreus 10, versículo 1. Vou parar ali, vamos. Tem que trazer vossas Bíblias. Esses são ensinamentos importantes. Por isso é que no próximo domingo, se o diabo te meter uma preguiça para não vir à igreja, lhe vença. Amém? Amém. Lhe vença. Irmão, próximo domingo não vem. Irmão, e aquele irmão aí? Pastor, vamos falar que está cansado. Maus espíritos. Porque Satanás não vai te permitir para você ouvir essas coisas. Amém? Amém. Irmão Paizinho, são coisas profundas, né? Por isso é que é importante ensinar a palavra. Ou não? Amém. Que 10 mil caiam à esquerda, 1000 à direita, que eu nunca seja atingido. Como um papagaio. É importante ter o ensinamento da palavra. Por quê? Porque com o ensinamento você consegue classificar cada coisa no seu devido lugar. É importante. Não é isso? Glórias a Deus. Então, Hebreus 1, aliás, 10, versículo 1. A Bíblia diz: ora, sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Sombra. Moisés, sombra. Neemias, Sombra. a arca, Sombra. né? Sacerdócio, segunda ordem de Arão. Sombra. O propiciatório. Sombra. O candelabro. Sombra. Agora a perfeição quem cumpre? Jesus Cristo. Irmã. Então a arca é Jesus. Noé tinha que se esconder Em Jesus. em Jesus. Amém. E quando você se esconde em Jesus, é ali onde tem a segurança. Não só a segurança, o perdão dos Pecado. Jesus disse: mulher, os teus pecados são perdoados. Fariseus, você está perdoando pecados? Como assim? Nós temos aqui o templo que Salomão construiu. E lá no templo tem a arca. Mas a arca se fez homem. A arca se fez homem. Glória a Deus. Isso é que é o problema. Quando Deus se faz homem, isso é que é o problema. Amém. Estão entendendo? Quando Deus usa o rosto do irmão Ramos, agora reconheça que é Deus. Isso é que é o problema. Toda vez teu vizinho acordou, está a bocejar, mas tem todo Deus nele. Amém? Amém. Isso é que é o Problema. problema. Irmão Antônio está a vir com a pasta dele. Uma mamãe está a passar. Estás aí, eu não estou aí na igreja. Não. Já passaste tal Deus que estás aí a adorar? É forte, né? É forte, né? E tudo que estava em Deus, Ele derramou em Jesus. E tudo que estava em Jesus, Ele derramou Na na igreja. igreja. Isso quer dizer que a igreja também tem o poder de perdoar os pecados. Amém.
Meus irmãos, sabem o quê? Os escandalosos são aqueles que ainda estão no sacerdócio segundo a ordem de Arão. Quer dizer, os fariseus, irmãos, por isso é que, olha, ser pastor não salva. Estão a entender? Pastor fariseu tinha arca na igreja dele e levavam ainda animais. E quando a arca se fez de homem, o pastor fariseu não reconheceu. É como hoje, quando a palavra se revelou hoje sobre a boca do profeta, os pastores fariseus não reconheceram. Estão a entender? As pessoas morrem, mas os espíritos não? Os pastores fariseus de hoje também não estão a reconhecer a palavra. Estão velados. Biquilanzila, fumo, fumo, biquilanzila. Mas a palavra se deslocou. Amém. Estão a entender? Amém. Estão a subir. Amém. É ali. Porque o problema não é quando uma profecia é dada. O problema é quando a profecia se cumpre. Amém. É ali onde está o problema. Amém. Todos aqueles que ouviram uma virgem conceberá, não tiveram a vida. Sabem disso? Mas aqueles que viram a virgem conceber e que negaram na promessa cumprida tiveram morte. Amém. Por quê? Porque a escritura só recebe a vida quando se Cumpre. Estão a entender? Amém. É importante vocês saberem disso. Amém. É importante vocês saberem disso. Então todos eles foram sombra. Mesmo aquela arca foi simplesmente uma sombra da verdadeira arca que é Jesus Cristo. Amém. Que perdoa os nossos pecados. Meu irmão, não importa o pecado que você cometeu, não importa. O sangue de Jesus tem todo o poder. Amém. Mesmo nesta manhã. Amém. Irmãos, os homens é que te julgam. E vou vos contar um segredo. Vocês nunca vão ser santos diante dos homens. É mentira. Amém. Vocês nunca vão conseguir se justificar diante dos homens. Amém. Amém? Amém. Por isso é que apegam-se no testemunho de Deus. Amém. Porque aquilo que ele diz é o que importa. Amém. Vocês sabem, o santuário romano foi ter com Jesus. Disse: Jesus, o meu servo está doente. Jesus disse: vamos na tua casa. Ele disse: não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Diga simplesmente uma palavra e o meu servo estará curado. Meus irmãos, uma só palavra. Uma só palavra de quem? De Jesus. Amém? Amém. Então, nesta manhã, eu vos convido a procurarem uma só palavra de Jesus. Porque Amém. uma só palavra de Jesus é que importa. Podem ter 1000 palavras dos homens, mas uma só palavra de Jesus é que faz a diferença. Amém. Então, não se importam muito com aquilo que os homens vão pensar de vós. Se importam mais com aquilo que Jesus vai pensar de vós. Amém. Um irmão pagão aqui vai dizer: já que é isso, já vou pecar. Você é Pagão. Você é pagão. Não viva a palavra, então te falar, irmão, você é pagão. O que me interessa é o que a palavra diz. Mas a palavra diz que todo aquele que comete o que você comete, o lugar dele é no tanque de fogo. Tem que representar mesmo, está aqui. Estás a julgar? Não julgais, para que não sejais julgados, né? Irmão Antônio, Não julgueis. não vos julgueis. Esse é mau, esse também é mau, esse também é mau, esse também é mau. Então, dentre vocês, quem é bom? Ninguém. Todos sois maus. Mas quando volta em casa, vai lá no recipiente dele, tem uma cuca que ele meteu lá. Não vos julgueis. Irmãos, se lembram quando eu falei sobre o amor, um mistério grandioso? Amém. Lemos uma passagem muito importante, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: se depender de vos,
que estejais em paz com, Todos. se depender de, Vós. mas só que é impossível. Muita gente aqui pensa que onde Jesus esteve havia paz, é mentira. Jesus discutia todos os dias. Jesus era visto como alguém que trazia separação nas famílias. Irmão, você vê Pedro, que era casado, abandonou mulher, abandonou os filhos para seguir Jesus. Alguém que nem tinha casa. Então a propina então das crianças. E eu creio que a família da mulher do Pedro foram lhe falar. Não sei que é essa doutrina da Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa. É mentira. A Bíblia diz que Jesus foi em casa do Pedro e encontrou a sogra do Pedro tendo febres. Expulsou o Demônio. Agora a sogra é quem? É mãe do Pedro? Não. Não. Mãe da mulher do Pedro. Mas por que o Papa não pode casar? Estão a entender? Esse é tabernáculo da Palavra. É, por isso é que imagina os irmãos não vieram. Estão onde esses irmãos? Estão onde? Foram onde? É, irmão Paulo? Está vendo como Satanás é? Enquanto o pastor estava a meditar, Satanás espreitou um pouco o apontamento e disse: esse grande bênção, vou impedir esses camaradas para não virem. Outro disse o quê? Que está cansado, né? Está cansado. Enquanto que o repouso é quem? É Jesus. Amém. Oh, que Deus te abençoe. Estão a entender? Ligou um irmão nessa manhã que ele falou que está cansado. Quer dizer, rejeitou o repouso que é Jesus e apegou-se no repouso que é cama. E lá onde bruxos se calhar vão ele apertar sempre quando ele está dormindo. Por isso é que servir a Deus é questão de revelação. Amém. Que não depende do homem. Se você vê a tua vida, Deus está sempre a influenciar, está sempre a viver a palavra. Dê glórias a Deus. Porque nem todos conseguem viver a palavra. Amém. Há pessoas que não conseguem levar uma vida da palavra. Mas você, Deus te deu a graça. Davi diz: alegro-me quando me dizem, vamos na casa do Senhor. Amém. Há irmãos aqui que se alegram. Pastor, vamos haverá culto. Ligam, pastor, haverá culto. Pastor, haverá culto. Você vê, uau, glórias a Deus, mano. Deus não falta testemunhos. Amém. Na terra tem Moisés, na terra tem Abraão, na terra tem Faraó, na terra tem Meneu e Fileto, na terra tem Corá, Datã, Abirão, todos esses espíritos estão aqui. Agora, a maneira que a pessoa vai agir é que você vai saber se tem espírito de quem. Amém. Quem comete um outro erro do gênero foi o Demas. Demas, Brana fala isso na brochura, o tempo atual do meu ministério. Demas, quer dizer, quando Paulo pregava a palavra do Senhor, ele tinha alguém que ficava ao lado dele. Era Demas, que lhe ajudava a pregar a palavra. Só que chega uma altura que Demas disse: olha, Paulo, eu já não vou continuar contigo, porque os meus filhos já não estão a estudar. A família da minha mulher está a me falar mal. Os meus filhos estão a crescer e não têm de comer. Você está a me levar só assim só. Preciso trabalhar para dar de comer Na família. na família. Paulo disse: Demas, fica só comigo, por favor. Demas disse: Paulo disse: olha, mesmo Pedro também. Pedro abandonou tudo. Vê só. Demas disse: nada, eu tenho que trabalhar. A idade também está avançada. Daqui a nada vou completar 50 anos. Porque o tempo é o inimigo que nos persegue. Correndo. Tempo está me perseguindo, não tenho casa, não tenho nada. Paulo, adeus. Demas fugiu. Fugiu por quê? Pelo amor às coisas Do mundo. do mundo. Há pessoas que fogem a Deus pelo amor às coisas Do mundo. Você vê um irmão que domingo está em vender. Me dizem, até que ponto esse irmão considera Deus? Porque fala? Não.
Estão entendendo? Amém. Então o espírito de Demas também está Aqui. quando você vê irmã, uma irmã que não vem na igreja por causa do dinheiro, enquanto que é um dia do culto, lhe compara na Bíblia. Ele é quem é? Demas. Ele é macho. Mas quando você vê um irmão que apesar de ter família, de ter negócios, mas mesmo assim está a vir na igreja, é Pedro. Amém. Amém. É Pedro. que era pescador. Além de ser pescador, também tinha uma família para abastecer. Mas mesmo assim seguiu Jesus. Amém. E além de ser Pedro, também pode ser Mateus. Mateus que era coletor De impostos. de impostos. Que Deus nem precisou dar tanta amassada para lhe converter. Era só, segue-me. Levantou e lhe seguiu. Uau, que coisa! Amém. Eu creio, olha, sabe o que? Jesus fez bem de não casar. Porque se ele casasse, ele ia nascer, ia ter filhos. E como o homem ama tanto a sua esposa, acho que Jesus ia falar, olha, mulher, eu já vou morrer na cruz por causa desse povo. Mulher ia lhe proibir. Ia lhe falar, vem da criança, esse aqui ainda só tem 2 meses, esse aqui só tem 4 meses. Esse aqui tem febre. Ou não? É. Será que ia ir mais e morrer na cruz? Não. Mesmo não está bem. Preciso de leite, não estou a mamar bem. Olha só os filhos aqui. Vem filho, papai, é. Jesus ia dizer, tem razão. É sério, eu lhe mostrei crianças de 4 meses que ainda não podem dormir na ausência do pai. E ele não ia morrer na cruz. Por isso é que servir Deus solteiro é melhor do que servir Deus casado. Amém. Amém. Quando você casa, até jejuar você tem que pedir permissão da tua mulher. Xeri, sim amor, quero jejuar. Ela fala, não. Não, Deus não vai ficar chateado com ela. Sim. Porque é você numa outra pessoa. Ah, você é carnal, vou jejuar. Alimenta as lombrigas, não faz brincadeira. É sério. Eu, por exemplo, que já sou casado, né? Eu não posso me santificar sem avisar minha esposa. Eu tenho que lhe avisar, amor, amanhã quero passar o dia na presença do Senhor. Se ela me dizer, não, amor, eu vou te precisar. Irmão, não vou fazer nada. Não tem como fazer alguma coisa. Não vou fazer mesmo nada. Por isso é que Paulo, quando entendeu esse mistério, ele disse, para não me apresentarem crianças, então melhor não casar. Estão entendendo? Amém. Glórias a Deus. Então, havia o quê? A arca. Amém? Amém. E façam tudo pela arca. Façam tudo pela Arca. Que Deus nos ajude para falarmos um dia sobre o tema somente a arca, onde vamos falar das 3 madeiras que compuseram a construção da arca, que é gofer, joque e acácia. E por que Deus indicou a Moisés, a Noé, apenas essas 3 madeiras? Querendo o Senhor, vamos falar também. E cada um dos cristãos deve se identificar a estas madeiras. Amém? Amém. A madeira de gofer, de joque e de Acácia. acácia. Madeira de acácia aqui, não sei o que, ele tem bué. São essas madeiras que Deus usou para construir a arca através de Noé. Amém? Amém. Ok. Então a arca é a palavra. E essa palavra é Jesus Cristo. Que serve primeiro para o perdão, Dos pecados. depois o lugar de Refúgio. Jesus vem brevemente. E se você não se esconder em Jesus nesta manhã, se você não aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, abandonares a tua vida de pecado e viveres a vida da palavra, não estarás no lugar de refúgio. E quando Vladimir Putin, presidente da Rússia, mandar a bomba atômica dele para destruir o mundo, você também vai com o mundo.
Estão entendendo? Nós estamos a viver num tempo de preparação. Esse é um tempo que vocês devem prestar atenção. O Putin obrigatoriamente quer guerra. E eu estava a seguir anteontem, detectaram que Putin tem câncer. Quer dizer, Putin sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Mas só que ele não quer morrer sozinho. Ele quer morrer com todos nós. Eu, como muito antes aqui em Luanda, se alguém tivesse sida e que se encontrasse no Uaua, fazia o quê? Pegava a lâmina, se aleijava, pegava a mesma lâmina, aleijava pessoas no carro. Não vou morrer sozinho. Não vou morrer sozinho. Vocês também vão ter que ter sida. É sério, isso aconteceu em 2015. Também, né? Também agulhas. Agulhas também, sim. Então, é a mesma tática que Putin está a usar. Putin não quer morrer sozinho. E vocês sabem que o rei do norte é o nosso relógio também. Temos Israel, que é o nosso relógio, mas temos que observar o rei do norte. Brana vai dizendo que é bom olhar pelos Estados Unidos, olhar pelo Vaticano, olhar para Israel, mas a nossa atenção é no rei do norte. E Kim Jong-un também da Coreia do Norte já está ameaçado. Isso quer dizer que é mais tarde do que nós pensamos. E a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, quem é sujo, que se suja ainda mais. Quem é santo, que se santifica ainda mais. Se você termina uma grade de cuca, termina agora 2 grades. Se você só faz 1 hora em oração, agora faz 2. Mas por que você, pecador, não pode se converter nessa manhã? Amém. Por que você não pode decidir abandonar a vida do pecado e seguir Jesus? Vou dar o último ponto antes de terminar. Está sendo uma bênção? Amém. O sacerdócio, amém? Amém. É um ensinamento que queremos que vamos aproveitar. Ok, vamos pegar o segundo ponto que havia lá. E, segundo ponto, vamos pegar o candelabro. Vamos falar um pouco do candelabro. O candelabro é o quê? O candelabro é aquilo que também chamamos de castiçal. Em francês chama-se chandelier. Castiçal é a lanterna judaica. Ok. Não sei desenhar bem, né? Entendam só. Ok. Segundo ponto, candelabro. Candelabro. Primeiramente, vocês precisam entender uma coisa sobre o candelabro. O candelabro é o candeeiro judia, ok? Ou judeu. Vocês nunca viram isso? Já. Já viram, né? Já. Ok. Este candelabro tem 7 velas. Ou 7 luzes. E também tinha que estar no templo. Ok? E também servia, prestam atenção, também servia para o processo de perdão dos pecados. São tantos, vamos falar, no próximo domingo vamos falar de outros. Então, este candelabro, o que quer dizer os candelabros? Eu vos falei disso quando vos falei sobre mostra-nos o Pai o que nos basta. Falei sobre Deus no seu povo. E quando Deus vem no seu povo, ele pega um profeta. É por intermédio do profeta. E depois do profeta, ele estabelece o ministério quintuplo. Depois do ministério quintuplo, ele estabelece os filhos de Deus, que terão que passar pela estatura de um varão perfeito. Amém? Amém. Depois, para atingirem a terceira etapa da graça, que é o batismo do Espírito Santo. Mostramos como funciona aquela ordem sacerdotal. Agora, vocês precisam entender uma coisa. O que acontece? Esse candelabro aqui, Deus estabelece no templo por quê? Cada filho de Deus terá que ter um candelabro aceso na sua vida. E tem que estar aceso obrigatoriamente. Por quê? Vamos abrir as Escrituras.
Quer dizer, sem um candelabro aceso na tua vida, você não terá direito ao processo da salvação. Vamos ler um pouco em Zacarias. Deus estabelece o candelabro por intermédio do seu profeta Zacarias e ele fala de um grande mistério. Ele fala de um grande mistério. Tu és santo, 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 meu Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ok, Zacarias, já estamos lá? Vocês podem começar do versículo de cima, mas eu vou ler simplesmente no versículo 10. Vamos ler Zacarias 4, versículo 10. A Bíblia diz o seguinte: quem despreza o dia das coisas pequenas, agora ele fala, estes 7 se alegrarão vendo o primória na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que são? São o quê? 7 olhos de Deus Que percorrem toda a terra. Ou seja, para que os olhos de Deus estejam fixados na tua vida, para que Deus possa te fazer caso, para que Deus possa concentrar-se em ti, Ele deve ter os 7 olhos dele fixados em ti. Ok. Estão entendendo? Amém. Glórias a Deus. Gostaria agora de ler em Apocalipse. Ok. Apocalipse 2, versículo 5. Vem só o que a Bíblia fala aqui. Apocalipse 2, versículo 5. Oh, Jesus. Quem está lá, avisa só já. Eu vou ler aqui em francês. Vou ler. Tenho aqui. Vejo. Apocalipse 2, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte. Apocalipse 2, versículo 5. Ok, a Bíblia diz o seguinte: lembrem de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Quer dizer, Deus está a nos chamar para o arrependimento. E se você não se arrepender, Ele vai tirar o candelabro de ti. O que é o candelabro? O candelabro são os 7 olhos de Deus. Isso quer dizer que para Deus te salvar, os 7 olhos de Deus, o candelabro deve estar aceso na sua vida. Agora, se você não se arrepender, Ele vem e tira o candelabro. E quando Deus tira o candelabro, então Deus tira a sua atenção da tua vida. Ou seja, Deus já não te dá caso. Existem pessoas assim aqui na terra, que Deus já nem sabe se existem ou não, porque não fazem parte mais da economia de Deus, porque Deus tirou o candelabro. Ou seja, os 7 olhos de Deus já não fazem parte da vida dele. Como a vida dele é só pecar. Então Deus disse, esse aqui não, vou tirar o meu candelabro. Deus tira o seu candelabro. E quando tira o seu candelabro, o candelabro é a luz. E Jesus é a luz. Isso quer dizer que essa pessoa vai começar a andar nas trevas.
E quantos aqui estão andando nas trevas? Agora a minha pergunta é qual? Você tem um candelabro aceso? Será? Agora, se você está a dizer, não, pastor, eu tenho um candelabro aceso. Eu tenho. Tens mesmo, é sério. Com a vida que você leva, você tem mesmo um candelabro? Tens a certeza? E tem aqui um versículo que eu gostaria de vos ler. É o último versículo. Nós vamos ver que esse candelabro tinha que estar aceso permanentemente. Ou seja, não é hoje você cristão, amanhã és pagão, depois da manhã ficaste mais cristão, depois ficaste mais pagão, depois voltaste no mundo, não sei o quê, amanhã vais orar, depois voltaste mais no mundo. Não. Quer dizer que a Bíblia diz que o candelabro tinha que estar aceso continuamente. Oh Jesus, eu preparei essa passagem, só que tenho que procurar. Tinha que estar continuamente ligado. Ou seja, não é cristão às 10 horas e às 16 já abriste uma tua cuca, 18 horas já foste pecar. Não, quer dizer que é continuamente. Estão a entender? Amém. Mas vocês vão entender o mistério. No natural, o que é que deixa um candeeiro aceso? O petróleo. O petróleo ou então o azeite. Amém? E o que é o azeite? Lembrai-vos da parábola das 10 virgens? Amém? 5 sábias e 5 tolas. O que é que faltava nas tolas? Azeite. Era o azeite. E o que é o azeite? É o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, para que o candelabro esteja aceso continuamente na tua vida, você tem que ter o batismo do Espírito Santo. Agora, você tem Espírito Santo? Para se atingir o Espírito Santo é preciso 3 etapas da graça, que são justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. A justificação é por intermédio de quê? De batismo em nome de Jesus, para a remissão dos teus pecados. Amém? E vais receber o dom do Espírito Santo. Agora imagina ainda nessa manhã. Não vê isso como um teatro, isso que estamos a fazer aqui. Porque que ninguém vos mente. Se você morrer hoje, você vai ver a importância disso que eu estou a pregar aqui. Tudo vai te passar como um filme. Agora, será que você tem os 7 olhos de Deus acesos na tua vida? Analise ainda o tipo de vida que você leva. Vê ainda o que você fez nesta semana. No teu telefone, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Você ficou aí a ofender pessoas. Nem tiveste tempo de falar de Jesus, nem leste a Bíblia, nem oraste durante a semana. Mas se te perguntarem, vais falar que és cristão. Isso quer dizer que na tua vida o castiçal não está aceso. Os 7 olhos de Deus não estão na tua vida. Por quê? Porque te falta azeite. Você não tem azeite. Essa vida de pecado que você leva, um pouco de azeite que talvez tinha lá, secou. E há irmãos aqui que eles mesmos é que expuseram azeite. Azeite secou. Por isso aqui há irmãos que trabalham em pecar. E se sente bem quando peca. Toda hora ouvir músicas do mundo. Toda hora ouvir músicas do mundo. Quer se informar sempre sobre jogo. Quem ganhou, Barça ganhou, Real já ganhou. Pega a filha alheia num beco, fica aí a lhe beijar. Toda hora a ofender, mentiroso de alto nível. Não tem azeite. Não tem azeite. Não tem azeite. O candelabro não está aceso. Os 7 olhos de Deus, a atenção de Deus não está nele. Deus tirou o candelabro. Irmãos, todos nós aqui já nos deparamos em momentos que Deus nos deu a oportunidade, pelo menos, para lhe servirmos.
Mas há quem abafa essa voz. Eu estava a falar com um camarada que não veio hoje na igreja. É uma das ovelhas que mais me respeita. Ele quando me chama, ele só me chama meu pastor. Ele não me lembra de me chamar de pastor. Ele só me chama de meu pastor. Eu falava com ele ontem, ele me disse assim, meu pastor, me ajuda, porque eu também quero me tornar pastor como você. Também quero pregar a palavra. Eu disse, ok, glória a Deus. Ou seja, eu notei que no jovem há uma sede de servir a Deus. Ele não está aqui nesta manhã, mas eu notei que nele tem uma coisa que clama pelo reavivo. Mas só que o diabo Satanás, que vem para matar, roubar e destruir, como diz a Bíblia, fechou-lhe, lhe pisou. Satanás, o que ele faz é o quê? Ele esmaga a semente da pessoa e põe a pessoa num ciclo vicioso. Se você vê o irmão, se faltar na igreja esse domingo, então podem crer que vai fazer se calhar mais 2 domingos sem vir. Porque é isso que Satanás faz. Ele quando te prende, ele te põe num ciclo vicioso. Por isso é que é melhor não pecar do que pecar. Para aqueles que nunca descobriram como é roubar, que não roubem. Porque amanhã quando roubarem só já uma vez, vão descobrir o caminho do dinheiro fácil. É mesmo aquele que já matou mais de 100 pessoas. Houve sempre um dia que matou. Irmão Branham conta como isso acontece. Irmão Branham diz que quando Deus nos cria com uma luz nos nossos corações. Nós em informática chamamos isso de LED. LED. E vocês estão agora perante LED. Está ali, essa luz que está acesa aí, laranja. Chama-se LED. Aqui está azul, chama-se LED. LED é a luz que está em nossos corações, que nos ajuda a termos temor de Deus. Sempre que você quer pecar, você sente uma coisa e te diz, não faça isso. Não faça isso. Não avança, não faça isso. Não faça isso. É LED, é o temor de Deus. Não faça isso. Você quer pecar, te diz, não faça isso, por favor. Parece que há uma luta entre você e um outro você. Estão lutando, um está a te influenciar para o mal, outro está a te influenciar para o bem. Só que o que acontece? Quando você peca, você vai ofuscando essa luz na medida que você vai pecando. Pecaste hoje, reduziste a intensidade. Pecaste amanhã, reduziste. Pecaste depois da manhã, reduziste. Só que chega uma altura que Mombran diz que você acaba por apagar aquela luz. E quando você apaga aquela luz, você se torna perito naquele pecado. Por isso é que há pessoas aqui que já não sentem mentir. Mentir é uma vida. Se você vê um irmão que mentir para ele é uma vida, então saibam que ele apagou. Vocês verem um irmão que toda hora peca, grande, toda hora está sempre aí a roubar, a falar mal de pessoas, a se prostituir, está sempre ali a pegar meninas alheias. LED está apagado. Agora olham para o mundo. Quantos este LED já está apagado? Analisam ainda vossos vizinhos, veem o que eles fazem. Passam ainda no Ali Milton, veem aqueles bêbados todos. LED está apagado. E é o estado atual do mundo. Poucos têm LED aceso. Poucos! A maioria LED está apagada. Agora analisa na tua vida. LED está ligado ou está apagado? Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Amém. Existem 3 pessoas que você nunca pode mentir. Você, Deus e Satanás. Esses 3 seres você não pode mentir. Porque até que você está ali, está a pecar, tem um olho que está a te ver. Você é irmão quem? Avestruz, né? É o irmão avestruz, que olha à esquerda, olha à direita e não vê ninguém. Mas esquece que tem um olho que está Lhe vê. a lhe ver. E Satanás não é omnipresente. Você quando está a pecar, Satanás não está a te ver. Só que Satanás tem demônios dele. São aqueles demônios que vão lhe contar. Vão lhe contar, olha, já agarramos um filho. O demônio que te seduziu, se for da masturbação, vai se apresentar diante de Satanás. Já lhe consegui. Oh, Satanás, aí, tens aí o filme? Vai dar filme. Você é se masturbar a Deus. Aliás, a Satanás. Satanás pega aquele filme, leva até o céu, para aí te acusar como ele fez para com Jó. Tá aqui. Só que ele quando chega lá, afinal Deus já sabe.
Mas como o trabalho dele é acusar, então vai lá para aí te Acusar. Ele é o acusador. Tudo que você comete aqui nessa terra, Satanás vai sempre te acusar lá diante de Deus. Tudo. Não tem nada que ele não vai te acusar. Agora imagina só nessa semana quantos processos da tua vida entraram lá. Quantos processos? Meus irmãos, haverá dia que você vai ouvir as pregações pela última vez. Nós não somos eternos nessa terra. Salomão disse, mais vale ir no óbito do que na festa. Amém. Porque no óbito o ser humano aprende. Amanhã também será você no caixão. Vamos nos colocar em pé. Amém. Como Zaqueu, eu quero